Quando os pesquisados da pesquisa IPESP foram perguntados como é que eles classificam os candidatos, os entrevistados descrevem bem a atual bifurcação ideológica das duas lideranças, né, que despontam aí na corrida eleitoral. 65% apontam Lula como sendo de esquerda, enquanto que 63% apontam Bolsonaro como de direita. Então, vocês percebem que as pesquisas conseguem captar, né, essa percepção do eleitorado, né, que está aí, que vai participar das eleições esse ano. Quando os próprios eleitores se classificam pelas matizes ideológicas, isso é uma pergunta que a pesquisa fez, né? Quem é de direita, quem é de centro-direita, enfim, sem entrar muito, porque uma pesquisa não dá para aprofundar muito essas questões, mas colocando essas expressões assim, tentando captar como é que os entrevistados se colocavam, né? 30% se dizem de direita, que, aliás, é um percentual bastante elevado em comparação com outras pesquisas em anos anteriores que tentavam aferir esse posicionamento político de direita, né? Então, houve um crescimento aí. É interessante que 30% se declaram de direita e é mais ou menos os 30% que votam no Bolsonaro, né? 7% se colocam como centro-direita, sem querer esmiuçar muito o que seria isso, né? Talvez centro-direita identificando esses candidatos aí da terceira via, por exemplo, né? Dória, Tebet, o próprio Bolsonaro, o próprio Moro, que acabou percebendo a sua inviabilidade, se retirou, né? E, aliás, é bom lembrar, né, que o pequeno crescimento aí de, no máximo, 5% que o Bolsonaro teve nas últimas eleições são os órfãos do Moro, né? Já que ele não é candidato mais, boa parte, né, talvez até mais de 50% daqueles que votariam no Moro se dirigiram agora para o Bolsonaro. Por isso que ele teve um crescimento que chegou a assustar aí, né, coisa de um mês atrás, o pessoal, o Bolsonaro ainda tem muita chance, ainda tem chance, a gente não pode descartar nenhuma possibilidade. Mas tinha uma explicação razoável, racional, né, para esse crescimento que ele teve, né? Ainda na pesquisa dos posicionamentos ideológicos, repetindo, 30% se declaram de direita, 7% de centro-direita, 8% de centro. É difícil, né? Imaginar o que é o centro-direito, o que é direito, seria uma baita discussão aí de política, né, para a gente definir, não cabe a gente colocar isso agora, e nem a pesquisa também explica isso, né? 8% se dizem de centro-esquerda, né? Interessante que as pesquisas, não só do IPESP, mas de modo geral, todas elas marcam bem o Ciro Gomes sempre com 7%, 8%, 9%, né? Talvez esse centro-esquerda é personificado aí com a postura e com a imagem, com a figura do Ciro Gomes, né? Que é uma figura também bastante conhecida. 21% se declaram de esquerda, e, evidentemente, esses 21%, certamente, né, a quase totalidade disso são eleitores do ex-presidente Lula, e 29% não souberam ou não quiseram se definir, né? Chama atenção. Então, quase um terço da população não se definiu aí ideologicamente, então, talvez é um pessoal aí de transição, meio líquido, né, que, de repente, pode tomar posições políticas e pode votar em candidatos aí que as pesquisas ainda não conseguiram captar, né? Quando esses dados são comparados, fica nítido que Lula tem um eleitorado mais amplo. Entre os que pretendem votar no ex-presidente Lula, 45% se dizem de esquerda, 30% não se definem, 16% estão nos vários tipos de centro e 9% até se dizem de direita. Então, até gente de direita vota no Lula. Isso para perceber que o eleitorado que o ex-presidente Lula já tem até agora, captado nas pesquisas, é um eleitorado aberto, né? 45% deles, quer dizer, quase a metade é de esquerda, mas a outra metade não é, ou pelo menos não se define como tal, né? No caso de Bolsonaro, 66% se dizem de direita, 20% estão indefinidos, 14% estão na centro-direita e 0% se dizem de centro-esquerda ou de esquerda. Então, você percebe que
ninguém que vota em Bolsonaro se define como de esquerda ou centro-esquerda, mas há gente que se define como de direita que vota no Lula. Isso é bom para o Lula? Eu acho que é ótimo. Diante de uma situação, né, captada aí pela pesquisa dos posicionamentos político-ideológicos, né, a gente percebe que essa variedade multifacetada do eleitorado do presidente Lula é interessante, né, e é bem-vinda, porque é uma candidatura aberta para o crescimento, né, o que mostra muito claramente que quem vai votar em Lula não é lulista apenas, não é petista apenas. A gente tem que trabalhar com esses dados, a gente tem que entender, né, esses dados, fazer as mais diversas análises comparativas para perceber que é justamente isso que está garantindo uma possibilidade muito grande, muito real, do ex-presidente Lula voltar novamente a ser presidente pela terceira vez, né? Graças a Deus, e vislumbrando, né, lá no horizonte uma saída, ou pelo menos um início, um ponto de partida para uma caminhada diferente dessa que nós estamos trilhando aí nos últimos anos. As pesquisas estão apontando claramente aí que a mulherada está com Lula, mas assim, né, disparado. Né? Você tem pesquisas com segmentação de gênero aí, por exemplo, que uma diferença, não lembro aqui agora o percentual, mas uma diferença enorme em relação aos homens. Né? Aí vem a análise política, por que isso acontece? Existe ainda um machismo estrutural na sociedade? Existe. Então, dá para fazer, inclusive, essas relações. Né? Por que as mulheres preferem muito mais Lula? Não é que os homens estejam preferindo mais o Bolsonaro, a maioria deles também já estão preferindo o Lula, mas as mulheres preferem mais o Lula do que os homens preferem o Lula, né? Para explicar melhor. Então, veja, mas tem as explicações, né, que às vezes os próprios institutos de pesquisa já fornecem no comentário que fazem do resultado da pesquisa. As mulheres, por exemplo, são as que cuidam da casa, são as que fazem compra em supermercado, então são aquelas que estão se deparando o tempo todo com a questão econômica, com a crise, com aquilo que está sacrificando as famílias, etc. É um dado, não é o único. Né? Tá, mas e todo esse discurso machista, misógino do Bolsonaro, da família dele, também não tem uma repercussão? Tem, claro que tem. As mulheres percebem isso claramente. Né? E mesmo aquelas que não são petistas, que talvez nunca votaram no PT, nossa, mas o Bolsonaro fala isso das mulheres? Que isso? Né? Então, veja, em relação também à segmentação por raça, né? Tem pesquisas que mostram muito claramente que a maioria da população preta no Brasil é eleitora do ex-presidente Lula. Né? Enquanto que eu não diria que a maioria da população branca, mas um percentual muito maior da população branca vai votar no Bolsonaro. A questão da faixa etária, mesmo aqueles... Já tem até pesquisa apontando isso. Quem tirou título esse ano, dos 16 aos 18 anos, né? E mesmo nas faixas etárias mais novas, até 24, 28, 30 anos, há uma preferência clara pelo ex-presidente Lula, enquanto que Bolsonaro tem percentuais melhores em faixas mais elevadas da idade da população. Quem ganha até 2 salários mínimos, me parece que tem uma preferência de 60% pelo ex-presidente Lula. Então, veja que até os mais pobres já têm essa percepção. Pô, qual é o candidato que vai desenvolver políticas públicas mais favoráveis ao povo trabalhador, ao povo pobre? É o presidente Lula. Tem vários institutos que fazem essa segmentação, ela é importante, é necessária para a gente fazer a análise política mais correta, né? E não ficar simplesmente na questão final aí do voto, da preferência de um agrupamento maior ou outro. Então, todos nós podemos dialogar aqui com esses números e com essas possibilidades diversas, né? Mas sempre convergindo para não só essa possibilidade, mas essa necessidade de arregaçar as mangas, de entrar na campanha, apoiar outros candidatos. Interessante que não é só a eleição presidencial
que define a questão do Brasil em outubro, né? Aliás, o próprio PT eu tenho percebido assim a importância como nunca se deu antes às chapas de candidatos a deputado, a senador, né? Porque o que a gente, né, percebe, já percebemos antes lá nos governos Lula e Dilma, e percebemos muito claramente aqui com Bolsonaro, como é que o Congresso, né, dentro desse semipresidencialismo, semiparlamentarismo, né, como queiram, acaba manietando, de certa forma, a ação do Executivo, que acaba impedindo qualquer política mais autêntica, qualquer política que teria sido aprovada pelos eleitores, né? Então, veja, Lula, Dilma dependeu aí de apoio dos partidos de centrão para se manter, né? Bolsonaro está casadinho com eles agora, né? Os mesmos de sempre, PL, PTB, PP, essa turma toda aí, né? E evidente que não temos pesquisa sobre deputados, sobre quem as pessoas querem votar aí como candidatos a deputado, a senador, né? Mas a gente sabe que, na melhor das hipóteses, mesmo com a eleição do presidente Lula em outubro, a gente sabe que a maioria do Congresso não vai ser um Congresso de centro, esquerda e de esquerda. Não tem analista nenhum nesse país que está dizendo aí que a vitória de Lula para presidente vai garantir também uma maioria tranquila, de partida, né? Com apoio aí de deputados e senadores de esquerda ou, no máximo, de centro-esquerda. Isso não vai acontecer. Então, vai ter que ter negociação, vai ter que ter diálogo com outros partidos, até que fizeram campanha para outros candidatos, né? E tudo isso, evidentemente, precisa de muita competência, de muito alinhamento, de muita consciência, né? Que ninguém mais do que o ex-presidente Lula tem, né? Agora, precisa também ter a esquerda muito bem engajada, muito bem, né, preparada, não só para a disputa eleitoral, mas para a disputa que vai se seguir depois das eleições, que é a disputa da sociedade, que é a disputa nos conselhos, que é a disputa nas entidades, que é a disputa na rua, mobilização popular. Isso aí é que vai, né, garantir ou não garantir o êxito de um quarto governo do presidente Lula. Olha, as pesquisas, elas não colocam como opção a abstenção. Não tem essa possibilidade em nenhuma pesquisa. Elas colocam voto branco, nulo e não sabe. Branco, nulo e não sabe, né? Se você somar branco, nulo e não sabe, em todas as pesquisas, não passa de 8%. Agora, isso, evidentemente, não garante a questão da abstenção. Na última eleição, diante de um quadro, né, em que você tinha claramente um candidato de extrema-direita falando e prometendo todos aqueles desatinos, que muito infelizmente ele acabou cumprindo, a maior parte deles depois, né? Então, você tinha um candidato de extrema-direita, e você tem um candidato de esquerda, que era o Haddad, por exemplo, e no meio de uma conjuntura muito conturbada, né, de impeachment da Dilma muito recente, prisão do Lula, o antipetismo aflorando aí, mas muita gente não querendo também, enfim, eu acho que isso aí que explica a gente ter uma média histórica, né, que nunca se alcançou antes, mais de 30% de abstenção, né? Então, isso aí é um negócio complicado. O que os analistas têm colocado é o seguinte, que as eleições desse ano vão ocorrer numa conjuntura bem diferente das eleições de 2018. Então, essa tendência exacerbada de abstenção tende a não acontecer de novo. Olha só como eu estou falando, tende a não acontecer, porque quando começar a campanha, é diferente da pré-campanha que está acontecendo agora. E de acordo com os argumentos, de acordo com as narrativas, de acordo com as denúncias, e aí você tem, bom, o TSE está bem preparado aí para enfrentar as fake news, fez acordo aí, até com o Telegram já conseguiu assinar um acordo para poder, né,
não submeter a população a essa avalanche de mentiras, como vem acontecendo, né? E aconteceu também muito nas eleições de 2018. Então, veja, é uma tendência, né? O que as pesquisas apontam nesse momento que a gente está agora é que não vai ter a mesma situação que aconteceu antes, né? E um dado importante é que não teremos uma abstenção tão grande. Só o fato de termos um voto tão fechado, como nunca também se teve antes em Lula ou em Bolsonaro, isso já é um indicativo de que a abstenção tende a reduzir, a diminuir. Muita gente vai às urnas para poder garantir esse voto tão fechado que já se manifesta aí 5, 6 meses antes da eleição.